Nós vamos falar sobre planejamento e como aumentar a sua produtividade. Produtividade é quase que irmã de planejamento. A princípio, a maioria de nós achamos que planejamento é uma coisa muito chata. Mas eu quero te dizer, e vou falar com toda tranquilidade, toda empresa que gera bastante resultados e todas as pessoas, todos os profissionais que têm bastante resultados, eles têm que ter um mínimo de planejamento. São três palavrinhas que estão muito próximas, que é planejamento, organização e produtividade. Você sabe aquela pessoa que passa o dia inteiro e no final do dia tem a impressão de que não fez nada? Nos seus dias de folga, você tem a impressão que o dia passou mais rápido do que os outros dias? Se a sua resposta for sim, significa que você tem que colocar mais planejamento, objetivo e organização. Se você sacar o teu celular do bolso e pegar o teu GPS, a primeira coisa que o GPS pergunta é o quê? Para onde você vai? Qual o seu destino? Qual é a segunda coisa que o GPS vai te questionar? Aonde você está? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, o saber aonde você vai é saber aonde você quer ir, atingir, quais os resultados você quer alcançar. Comece o ano sabendo quanto você quer ganhar no final desse ano, porque assim fica muito mais fácil você conseguir o resultado que você espera. Até mesmo porque se você começa o ano sem perspectiva nenhuma, como é que você vai atingir algum tipo de resultado? Certamente não vai. Né? Ninguém atinge um alvo por acaso. Basicamente, eu quero te dizer que produtividade, planejamento e organização andam juntos. Eu, toda semana, no caso, domingo à noite, eu paro pelo menos 20 minutos da minha noite e faço o meu planejamento semanal. Eu coloco no papel o que eu vou fazer nos respectivos dias, de segunda ao próximo domingo, e no próximo domingo à noite eu faço o planejamento para a próxima semana. O que isso impacta na minha vida? Eu começo a segunda-feira extremamente elétrico, porque eu sei exatamente o que eu vou fazer durante a semana e eu também faço um planejamento diário. Eu sempre faço as minhas anotações, né? Por exemplo, isso aqui é o que eu tenho que fazer amanhã. Então, eu tenho alguns papéis no bolso que eu vou anotando. Aí você, nesse momento, me pergunta, poxa, Hugo, você é um cara tão tecnológico, né? Você ainda usa papel? A verdade é que sim, eu uso papel. A melhor tecnologia para que você possa se organizar, ou seja, se planejar para executar as suas tarefas, é aquela que mais se encaixa a você. Eu tenho um aplicativo chamado Google Keep. Keep é Keep. E esse aplicativo é um dos melhores aplicativos que vocês podem ter no seu celular para produtividade. Eu uso esse aplicativo para colocar lembretes, para colocar fotos, para colocar dicas, sacadas, para anotar tudo que eu tenho que fazer. Porém, as minhas anotações diárias eu uso no papel. Por quê? Porque, como eu estava explicando, à noite eu faço a avaliação do dia seguinte que eu tenho que fazer. Então, eu uso o papel para seguir o meu roteiro e vou riscando o que eu vou fazendo. E num outro papel, eu vou colocando o que vai surgindo durante o dia. Todo mundo conhece o nosso querido WhatsApp, né? Você sabia que o WhatsApp tem uma ferramenta que você pode colocar uma ou até três conversas em cima? Imagina que você abre o seu WhatsApp e sempre fixado em cima das conversas tem até três lá. Segura a conversa, né? Aí ele vai selecionar, ele pergunta se você quer apagar ou você pode fixar. Quando você coloca aquele alfinete, o que vai acontecer? Ele vai fixar aquela conversa de cima. Mas agora tem a sacada mais importante. Você pode criar um grupo com você mesmo e esse grupo eu uso com o nome Produtividade. Como é que você faz? Você pega qualquer pessoa, coloca no grupo e depois você exclui essa pessoa. Então você vai criar um grupo com você mesmo. E aí você fixa lá em cima do WhatsApp. Significa que se você estiver andando, estiver trabalhando, estiver dirigindo, você rapidinho pega o seu WhatsApp, você pode mandar texto, mandar fotos, mandar lembretes, anotações. Isso é uma forma de você facilitar o seu dia a dia. No meu caso, eu uso basicamente duas ferramentas e um recurso. Quais são as ferramentas? O Google Keep, né, que para mim é sensacional. Outra ferramenta que eu acabei de dizer é o WhatsApp. Vocês podem criar esse grupo com vocês mesmos. Então, sempre que você abrir o WhatsApp, se você estiver treinando, se você estiver correndo, você abre o seu WhatsApp, manda um áudio para você e depois você vai lembrar. Eu faço isso toda hora e vou falar para vocês com toda tranquilidade. A minha produtividade aumentou incrivelmente. Ser produtivo eleva
obviamente, como o nome diz, a sua produtividade, eleva também a sua qualidade de vida, né? Porque tem gente que trabalha muitas horas, mas produz pouco. Isso às vezes é falta de planejamento e de organização. Nós conversamos no início desse bate-papo aqui que planejamento, produtividade e organização é como se fosse três elos de uma mesma corrente. Como é que é a sua produtividade? Será que você consegue usar o seu tempo de forma produtiva? Será que você tem organização? Será que você tem planejamento? Você planeja o que você tem que fazer? Você organiza o planejamento, ou seja, analisa exatamente como você vai fazer, qual é o que vai vir primeiro, o que vai vir depois, e depois você parte para a produção, para a produtividade. Quando você cria o hábito de anotar as suas tarefas, uma coisa acontece, você começa a produzir muito, muito, muito mais em menos tempo. E como nós falamos ainda há pouquinho, com isso você consegue ter qualidade de vida, você consegue trabalhar menos, você consegue compactar o seu tempo e às vezes até consegue começar aquela academia que você nunca começa, né? Fica arranjando desculpa, meu trabalho me suga, meus filhos, minha mulher, meu marido. Quem quer fazer uma coisa, arranja um jeito. E quem não quer fazer, arranja uma desculpa. E aí eu te pergunto, você está usando jeito ou está arranjando desculpas? Renato Russo dizia que mentir para si mesmo é sempre o quê? A pior mentira. Nas suas tarefas diárias, você está arranjando um jeito ou está arranjando uma desculpa? É impressionante porque quando a gente começa a perceber que nós, toda vez que identificamos um problema, nós temos a oportunidade de planejar ou de descobrir ou de buscar a solução, e quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber que todo problema tem uma solução. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode dizer que não começou o curso de inglês por falta de tempo, você pode dizer que não começou a sua dieta por falta de tempo, você pode dizer que não passeia mais, sei lá, com a sua família ou não vai encontrar os amigos por falta de tempo. Eu até entendo perfeitamente que todos nós temos os nossos desafios, né? Todos nós trabalhamos muito. Com a velocidade da informação, né? Tudo é para ontem, ninguém quer esperar mais nada, né? O mundo está muito imediatista. De certa forma, isso tem um lado bom, né? Porque nós também não queremos esperar, nós temos sede e vontade de viver. Por outro lado, se nós não tivermos organização, planejamento e não tivermos foco na produtividade, o que vai acontecer? O dia vai passar e você não vai ter feito nada. E os problemas e as atribuições e as tarefas vão acumulando. Quer uma prova disso? Lembra no seu dia de folga. O que acontece? Você acorda e pisca o olho, daqui a pouco acabou o dia. É verdade? Quer uma sugestão agora para você aproveitar o máximo dos seus dias de folga? Planeje seu dia de folga. Por mais que eu esteja trazendo aqui muitas sacadas, a minha sugestão é teste e valide para que você possa ver qual a ferramenta mais se encaixa no seu perfil. Porque talvez o que sirva para mim não sirva para você, mas é importante lembrar que a partir do momento que você coloca essa possibilidade, esse hábito, né, de planejar o teu dia, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um dia muito mais produtivo. Até o seu dia de folga vão ser mais produtivos. Sabe aquela sensação de que você acabou o seu dia de folga no estalar de dedos? Então, aquela sensação não vai mais acontecer. Porque você coloca lá, estou trabalhando, mas lembrou que você quer visitar um amigo no domingo, que é o seu dia de folga? Você saca o celular rapidinho, manda lá um áudio para você no próprio grupo que você vai criar com você, chamado Produtividade. Visitar meu amigo fulano tal dia, comprar a passagem para viagem tal, lembrar de levar teu filho ao médico. Tem um cineasta maravilhoso que eu também, enfim, tenho como um pensador, que é o David Lynch. E ele tem uma frase que é uma das frases mais clássicas dele. As ideias são como os peixes. E durante muito tempo eu ficava pensando assim, pô, mas por que as ideias são como os peixes? Até que um dia eu tive um insight que me deu uma clareza do que ele queria dizer. Por que as ideias são como os peixes? Porque às vezes você está em algum momento do seu dia e você tem um insight, né? Uma sacada muito legal. E nessa sacada você fala, caramba, cara, que ideia genial. Isso acontecia direto comigo quando eu ia dormir. E aí o que eu fazia? Nada. Ah, amanhã eu vou lembrar. Quer saber da verdade? Dificilmente você vai lembrar. Dificilmente você vai ter acesso àquela informação, sobretudo com aquele sentimento que você se conectou quando você recebe um insight, quando você tem uma lembrança muito interessante, quando você tem uma ideia muito criativa. As ideias são como os peixes. E aí agora a grande sacada da sacada dele, né?
Se você estiver pescando, por exemplo, e você vê um peixe lá fisgando o teu anzol, né? E você simplesmente puxa, né? Se você pegar aquele peixe e ele vier firmemente no teu anzol, maravilha. Mas se você não pegar aquele peixe, ele vai embora. Isso não significa que você não possa pegar o mesmo peixe. Significa que a probabilidade de você pegar esse peixe de novo é muito pequena. Concorda comigo? E aí faz todo sentido quando ele dizia que as ideias são como os peixes são. Se você não pegar aquela ideia agora, dificilmente ela vai vir depois, né? Pode ser que venha, mas dificilmente vem. E uma sacada interessante é que você possa pegar essas ideias, que você anote essas ideias, que você coloque essas ideias no papel. A partir do momento que você anota todas essas ideias, vai chegar um momento que você vai ter mais ideias interessantes. A melhor forma de você ter uma grande ideia é você ter várias ideias. A partir do momento que você começa a valorizar as suas ideias, você vai lapidando e as suas ideias cada vez vão ser melhores. Isso não significa que você vai ter ideia de $1 milhão todos os dias, nada disso. Se você quer pegar esses peixes e guardá-los, você vai ter cada vez mais um volume de peixe, vai ter um volume de ideias. Não deixe que as ideias, assim como os peixes, vão embora. Você está trabalhando, né, na correria, e aí você pega o seu WhatsApp, criou aquele grupo que nós já falamos, colocou ele lá no topo da sua lista, e aí você tem uma ideia, vai lá e coloca essa ideia. A partir do momento que você coloca essa ideia, no final do dia você vai ter a oportunidade de você ir lá e anotar. E aí, nesse momento, alguém pode chegar para mim e falar assim, poxa, Hugo, mas cara, eu vou investir 10 minutos da minha noite, no momento que eu ia estar descansando, para poder fazer meu planejamento no dia seguinte, isso não seria meio inútil? Não, pelo contrário. Sabe o que acontece? Eu mostrei aqui para você a minha listinha que eu já estou preparando para amanhã, né? Claro que ainda vou pontuar, vou lá no meu grupo comigo mesmo e vou olhar tudo que eu pontuei e vou rechear mais ainda as minhas anotações. No dia seguinte, eu acordo com faca no dente, com brilho no olho. E aí, o que acontece? Eu produzo muito, muito mais. Claro que em algum momento, naturalmente, você cansa, você desacelera um pouquinho, mas na maior parte do tempo, você está produzindo em alto nível. Nós temos uma capacidade provada de tomada de decisões. Quanto mais você toma decisões no dia, no final do dia, as suas decisões terão menos qualidade. Quer uma prova disso? Bilionários, como o próprio Steve Jobs, esses caras usavam as mesmas roupas todos os dias para que eles acordassem e não tivessem que usar os cartuchos dele, né? Os tiros dele de decisões. Então, naturalmente, você inicia o seu dia tomando melhores decisões. No final do dia, as suas decisões serão de menor qualidade. Use a parte da manhã para tomar as primeiras decisões. A partir do momento que você começa a entender isso, você começa a entender que você tem que começar o dia, já que você tem na parte da manhã, né, cientificamente provado, a capacidade de tomar as melhores decisões, você pode começar pelas coisas mais difíceis. Então, coloca na sua lista de atribuições as coisas mais importantes para fazer para você. Coloca qual dia ou quais os dias e turnos ou horários para que você possa colocar isso no seu dia a dia. Por exemplo, se você trabalha numa atividade paralela, né? Então coloca o dia, ou a hora, ou o período. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, eu separo a minha semana de segunda a domingo, eu separo o meu dia em 4 momentos. O meu dia começa às 8, vai até o meio-dia, depois do meio-dia, né? Vai até às 18, das 18 até às 0 hora e das 0 hora até às 2 da manhã. O que eu faço nas 2 da manhã? Eu leio, eu estudo, eu pesquiso, eu, enfim, faço as minhas preces, faço as minhas conexões, faço as minhas meditações, né? Então, eu divido o meu dia em 4 etapas. Eu estou sugerindo aqui para que você também divida os seus dias, porque aí você facilita. De manhã eu vou cuidar do meu filho, da minha família, ou eu vou treinar, eu vou malhar, ou eu vou trabalhar. À tarde eu vou cuidar disso, à noite eu vou cuidar daquilo, ou eu vou descansar, ou eu vou fazer academia, né? Diferenciar, né, as suas atividades e desmembrar o seu dia te dá muito mais possibilidade de você fazer aquilo que você quer. Você sabia que tudo na vida tem um preço? Quando nós falamos de produtividade, planejamento e organização, nós falamos aqui do início do nosso bate-papo que são 3 elos de uma mesma corrente. Se você quer ser produtivo de verdade, se você quer trabalhar menos e entregar mais resultados, você tem que colocar essas 3 sacadas na tua vida. Planejamento, organização
e produtividade. Qual é o preço, por exemplo, de você fazer um curso de inglês? E qual o preço de não fazer o curso de inglês? Qual é o preço, por exemplo, de começar uma academia e não começar uma academia? Qual é o preço, por exemplo, de você fazer a viagem dos seus sonhos? E qual o preço de não fazer? Por exemplo, você fala assim, poxa, eu tenho uma vontade de conhecer o Nordeste. E você fala, olha, poxa, eu não vou gastar X em dinheiro, porque essa viagem pode me deixar um pouco desfalcado financeiramente, né? Aí a pergunta de novo, qual é o preço então de você ir fazer a viagem e pagar o dinheiro? E qual o preço de não fazer, né? Não ter lembranças, não ter o conhecimento, não sentir a emoção, não realizar um sonho, né? E aí voltamos para a questão da academia. Qual é o preço que você paga, né, em fazer uma academia? Em deixar de estar dormindo, em deixar de estar bebendo com os amigos, em deixar de estar vendo televisão. Aí você fala assim, o preço de pagar uma academia é X. E o preço de não fazer academia, de ter colesterol alto, de ter problemas de circulação, ou estar acima do peso, ou ter problema de autoestima, ou qualquer que seja, é outro. Por que eu estou te contando tudo isso? Se você levar desse nosso bate-papo aqui hoje essas sacadas, a importância do planejamento, a importância da organização e da produtividade na sua vida, você vai fazer mais com menos. Você vai ter maior qualidade de vida, porque você vai ter capacidade de divertir com seus filhos, com sua família, com seu marido, com a sua esposa. Você vai ter capacidade de produzir e entregar resultados naquele horário de trabalho, ou seja, você não vai ter que levar trabalho para casa. De repente você pode trabalhar num outro projeto, aquele que vai te agregar muito mais valor daqui a alguns anos. Eu desconheço qualquer empresa, qualquer empresário e qualquer profissional que entregue muito resultado e não tenha essas 3 sacadas que nós já falamos aqui: planejamento, organização e produtividade. Não estou dizendo que não tem, mas eu particularmente nunca vi, né? E até te desafio um pouco que tenha. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonadíssimo pelo querido Albert Einstein, né? E ele tem umas sacadas muito legais. E uma das frases dele que eu levo para a minha vida é que a mente que se abre a nova ideia jamais voltará ao seu estado normal. Então, já que você despertou, né, ainda mais para a importância do planejamento, da organização e da produtividade para que você, aplicando na sua vida, você aproveite mais seus momentos de lazer, aproveite mais no seu trabalho e entregue aquilo que as empresas e os seus clientes esperam de você. Sabe o que é? Resultado. Toda vez que alguém chegar para você para te contratar ou que você for contratar alguém, basicamente espera-se 2 coisas dessa empresa ou desse profissional: que aquela pessoa resolva o problema ou gere resultado. Se você fizer isso no seu dia a dia, para os seus clientes, para os seus funcionários, para a sua família, no dia a dia, você vai entregar aquilo que todo mundo espera.